Bem-vindos a mais um Duplo Clique. No episódio dessa semana, a gente vai comentar um pouco de como tá todo esse bafafá com Harvard e o governo americano. O Elon Musk, que tá realmente precisando de focar na Tesla, que teve os seus lucros caindo 71% no primeiro trimestre desse ano. Como tá esse tema das tarifas com a China, mas o tema que a gente vai realmente aprofundar e dar um duplo clique é um tema que eu amo, que são agentes de IA. A gente vai explicar para vocês o que são esses agentes. Teve o lançamento agora nesse mês de um novo app, uma nova ferramenta de agentes, né? Uma IA que faz coisas para as pessoas, realmente efetiva as tarefas, que chama Manus. E a gente vai entrar nesse assunto, que é o assunto mais quente do momento em tecnologia. Vamos lá, galera! Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Duplo Clique. E aí, Fê? E aí, Dea, como você tá? Como tá essa semana? Tudo bem, tudo bem. Uma semana curta, né? Uma semana de feriado. E daqui a pouco a gente já tem outro feriado semana que vem, né? Então, assim, o mês dá aquela engasgada, né? Aquele dia que a gente não sabe se é quinta, se é sexta, se é sábado. Mas muito trabalho por aqui também. E você? É, por um lado, uma delícia curtir o feriado, mas aí as semanas ficam curtas e intensas, né? Que a gente tem que fazer 5 dias de trabalho em menos, mas tudo ótimo. Semana que vem também. O feriado é na quinta, né? Então tem essa coisa da sexta, fica meio engolida ali no meio do feriado, mas tá bom, as coisas estão indo bem. Essa semana teve muitas coisas interessantes aí no mundo de AI. Eu acho que hoje a gente vai fazer um duplo clique muito bom em agentes. Então fiquem ligados aí, porque a gente tem aqui a mestra dos mestres em agentes. Então vai ser um super duplo clique aqui num tema que a gente precisa conhecer, entender, porque serão nossos novos colegas de trabalho, não é mesmo, Fê? É verdade, né? Só já dando um gostinho, né? Mas agentes é quando a IA deixa de simplesmente responder perguntas e começa a efetivamente fazer coisas pra gente, né? Na internet e tudo. Então, imagina você ter algo como, né, um chat GPT que não está simplesmente respondendo coisas, está realmente realizando coisas. Então, isso que está começando a acontecer agora, e tem muita coisa interessante que a gente vai contar para vocês. Mas antes, Dea, vamos contar um pouquinho, né, o que teve de notícias, né, fazer um round-up aí. Um round-up da semana. Eu acho que essa semana teve alguns desdobramentos da história de Harvard, né? Harvard processou o governo americano por causa do congelamento dos repasses que o governo fazia para a universidade. Eu acho que isso ocasionou uma carta assinada por outras universidades tentando criar aí uma frente de resistência aí a essa interferência do governo nesse tipo de coisa. E eu acho que isso ainda vai ter alguns desdobramentos aí que a gente vai acompanhar. Outro tema que eu achei muito interessante foi realmente a admissão do Elon Musk de que talvez ele precise realmente se afastar do famoso DOGE, né, e deixar aí o departamento que ele mesmo idealizou de cortar custos, de tornar a máquina do governo mais eficiente, tudo mais. Isso que gerou, né, um grande buzz aí nos primeiros 100 dias do Trump. Porque a Tesla está indo de mal a pior, né? Os lucros caíram 71% aí no primeiro trimestre de 2025, frente ao mesmo período do ano passado. E ele vai precisar agora dedicar tempo, energia, né, para poder salvar a empresa que é talvez o centro ali de todo esse ecossistema do Musk, que ainda tem a SpaceX, né, tem, enfim, o Starlink. X, né? O Starlink. X, que eu acho que é Starlink, sem dúvida. E eu acho que, assim, ele começou um processo de distração dos seus negócios quando ele comprou o X, né? Acho que ali ele começou um processo complexo. Eu concordo, mas durante um bom tempo ele conseguiu também sustentar, né, as outras empresas e tudo. Mas essa queda da Tesla está diretamente ligada à presença política dele, né? Com os protestos, com o Stop DOGE. Então, assim, isso foi uma resposta da população de que eles não aprovam as atitudes dele, né? Então, acho que tem uma coisa importante aí acontecendo que está diretamente ligada e que, pelo menos,
né? O mundo, a realidade, o capitalismo tá colocando limite nele e mandando ele parar de fazer as loucuras que tá fazendo e voltar pro trabalho, né? Porque senão isso pode realmente prejudicar a riqueza dele. Sim, eu acho que ele tem um grande ecossistema de empresas, né, que a gente citou aqui. Tudo isso, de uma certa forma, nasceu da Tesla. Então, a Tesla é a grande talvez, fonte ali de renda de tudo isso. Foi como tudo começou e acho que a Tesla teve um papel fundamental na eletrificação da frota de automóveis do mundo, né? Eu já li muitos estudos que dizem que, na verdade, mesmo quem critica o Musk reconhece o papel dele em impulsionar essa indústria, né? Que as montadoras acabaram se mexendo na direção de desenvolver novos modelos de carros elétricos. Isso se deve. Ele começou essa revolução, Musk, né? Então, perfeito. A gente precisa também reconhecer algumas coisas, né? A gente fala muito dele aqui e critica muito, porque realmente eu acho que ele foi se tornando uma pessoa muito nociva aí pro mundo, mas quando tudo começou, ele era uma pessoa, um cara visionário, uma pessoa que trouxe muitos avanços em várias frentes. A própria Starlink, né? E a Tesla era vista como uma marca verde, progressista. Sim, ela não conseguiu conquistar os conservadores. E esse é o público que hoje mais abomina, né, a postura dele. E a The Atlantic fala uma coisa numa matéria que eu achei super interessante, né? Que ele fala que o fracasso do Musk não é só tecnológico, né? É humano. Né, que ele não entende as pessoas. Ele só entende de tecnologia. E acho que isso está chegando agora, né? Total. E eu acho que essa semana, esse fato, né, de ele ter realmente admitido que ele vai precisar se afastar um pouco. Eles, obviamente, não disseram que ele vai se desligar do Doge, ele vai se afastar, ou seja, vai começar a gastar menos tempo no governo para poder cuidar dos seus negócios. Mas isso, sem dúvida nenhuma, é mais um dessas mudanças de rumo abruptas, assim, que a gente tem visto nesses primeiros 100 dias de governo, né? Porque é sempre começou o Doge como um órgão, né, criado aí para poder fazer uma série de cortes, uma série de mudanças na máquina estatal americana, e agora com a sua... talvez com seu desmonte, né? Já começam a sair matérias perguntando assim, mas quem é o Doge? Quem é essa equipe? Quem são essas pessoas? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, tudo muito nebuloso. E eu acho que aí esse phase out aí do Musk pode, enfim, talvez até desmontar toda essa pauta, né? Que foi uma das principais pautas aí nos primeiros 100 dias do governo. Sim. Odéia, outro tema que aconteceu, né? A gente falou bastante da Meta e do processo antitrust que está acontecendo nos Estados Unidos. E aí, né, só para cobrir também um pouco esse tema, essa semana o Google foi novamente, né, considerado, né, julgado como uma empresa que está fazendo práticas ilegais de concorrência, né? Então, acho que uma juíza federal nos Estados Unidos, né, falou que o controle que ele exerce traz diversos aspectos da indústria de publicidade online é ilegal. Foi a terceira vez em 2 anos que o Google foi considerado culpado, né, ou violando leis de antitrust. Então, assim, até quando a gente fala da Meta, o Google tem há mais tempo, né, processos nesse sentido, e as coisas estão evoluindo e, de novo, está em discussão uma série de coisas, como, por exemplo, eles terem que vender o Chrome, eles terem que, né, fazer um spin-off e dividir o negócio, ou um YouTube, alguma coisa assim, para ter uma dominância menor. Então, tudo isso que está acontecendo em relação às Big Techs, de novo, né, gente, assim, falar de Big Tech e antitrust não é uma coisa nova, né, assim, eu trabalhei na Microsoft de 99 a 2004. Eu sou jovem há bastante tempo, viu, gente? Né? Eu lembro que naquela época tinha, né, os processos em relação ao Netscape versus o Internet Explorer, né? Então, assim, tem um monte de coisa que acontece nesse mundo, mas eu acho que hoje tem uma coisa realmente se formando, né? E mais próxima de uma atuação, muito em linha com o que a gente falou da Meta na semana passada, também acontecendo com o Google. Eu acho que eu, pessoalmente, tenho mais restrições em relação
a Meta do que é o Google, né? Assim, eu acho que a Meta, tudo isso que acontece com mídia social, com o impacto que tem em jovens e tudo isso é super sério. Mas existe também no Google, né? Não esse tipo de impacto, mas existe todo esse tema de antitrust, que as empresas hoje têm uma dependência enorme. Quando a gente estava até falando em tarifas, né, e nas novas tarifas, né, e na reação tarifária da Europa, um dos grandes medos era que a Europa também colocasse não só produtos físicos ali, mas realmente serviços, tecnologia. E a gente até falou no podcast, né? Cara, mas assim, imagina a Europa sem poder, né? Ou com um custo muito maior para Google, Meta e todas as outras techs que eles compram de empresas americanas ter um impacto muito grande, porque tem poucas alternativas para tudo isso, né? E a ideia, conta um pouquinho das tarifas. Bom, essa semana a gente teve aí também um famoso disse-me-disse, né, entre o Xi Jinping e o Trump. Disse-me-disse é muito bom, né? Mas é exatamente isso, né? Famoso tititi. Porque o Trump continua afirmando que a estratégia dele deu certo, porque todos os governantes entraram em contato com a Casa Branca para negociar suas tarifas, então ele considera que foi muito bem sucedido, né, o art of the deal, né, dele. Mas o Xi Jinping essa semana avisou que ele não está negociando nada. Ele não foi ainda procurado, eles não estão se entendendo ainda como o Trump está dizendo que está. Inclusive disse que isso era fake news, né, que não está em negociação ainda nenhum tipo de tarifa. Que se os Estados Unidos quiser de fato conversar, a primeira coisa é tirar todas as tarifas que ele impôs à China. E eu acho que a consequência mais concreta que a gente pode ver dessas tarifas no momento, pelo menos a mais midiática, vamos dizer, é que o Tim Cook, CEO da Apple, anunciou hoje de manhã que ele vai transferir toda a produção de iPhones da China para a Índia. E isso vai criar um problema, um impasse, porque o negócio da Apple na China representa bastante coisa. E isso significa praticamente uma ruptura com o Xi Jinping. Então, vamos entender como é que isso vai acontecer ao longo da semana. A notícia saiu hoje de manhã. Vamos ver como é que isso vai repercutir. E eu achei surpreendente. Eu lembro de ter lido uma notícia, talvez ano passado, não sei, contando, né, que eles estavam tentando produzir coisas na Índia e tudo, mas toda a diferença que tem, né, cultural, em relação ao trabalho e tudo isso, as dificuldades que estavam sendo para fazer essa produção lá. Então, acho que a coisa deve ter evoluído bastante nesse sentido. E interessante, acho que esse é um assunto que a gente precisa ficar de olho e acompanhar, né? Pode ser uma mudança começando com a Apple, que pode levar muitas outras coisas. E aí eu acho que está acontecendo assim, né? A gente sabe que começou realmente a coisa toda das tarifas, né? De alguma forma foi revertida numa grande esfera com vários países do mundo, né? Ainda existe, mas numa escala muito menor. Mas eu acho que o tema da China, que é o que estava realmente escalando, né? Ao que parece, o Trump realmente se conscientizou de que não adianta ficar nessa briga, né, de ver quem vai ceder, porque no fundo isso vai machucar muito os Estados Unidos. Tem um monte de empresas, né, os varejistas, Walmart, Target e tudo, falando que pode ter prateleiras vazias nas próximas semanas, se continuar isso. Então tem um monte de coisa acontecendo aí. E quando ele começa a ter esse discurso, que está tendo negociação com China e tal, o que a gente entende é que ele está começando a procurar uma saída honrosa. Saída honrosa no mundo do Trump muitas vezes é mentir descaradamente, mas quer dizer, né, de virar e falar, não é que eu tô mudando de ideia, não é que a minha estratégia não deu certo, não é nada disso. Nós já estamos em negociação. E daí é o que você falou, né? Fica um diz que me diz, entendeu? Mas tudo já leva a um cenário de que essa situação vai se reverter. A gente já viu que exceções já haviam sido dadas, né? Para chips, para uma série de coisas. Mas então mais um tema para a gente acompanhar. E falando em China, vamos falar de Dea? Vamos, eu tô assim, queria apresentar meu mais novo amigo chinês, o Manus, que a gente tem a gente usado. Acha que talvez ele seja paulista, né? Que é mano, entendeu? Manus, a gente pode falar em vários idiomas, né? Sim, escreve sim. Manus, M-A-N-U-S, só pra vocês conseguirem entender depois de todas as brincadeiras, vai lá. E o Manus vem a ser o primeiro agente de IA
que nós temos acesso, né? Nós, pessoas Nós, réis mortais. Réis mortais, né? Réis mortais. E eu acho que antes da gente entrar no que o Manus faz e por que ele é tão importante, por que a gente precisa dar um duplo clique no Manus, eu acho legal a Fê dar um panorama no que são agentes de IA, porque eles são a grande pauta desse ano, né? O ano passado a gente ainda teve, nos últimos 2 anos a gente foi tendo um update em cima do outro de todos os LLMs que a gente usa, ou seja, ChatGPT, Gemini, Claude, todos esses estão nessa corrida para lançar coisas mais úteis e mais funcionais, né? Todo mês praticamente. Então eu brinco que o meu favorito do mês é o Manus agora, mas até mês passado era o ChatGPT, porque eles vão lançando, né, novas versões e vão ficando cada vez mais realistas, cada vez mais úteis, cada vez mais precisos, e a gente vai mudando de favorito o tempo todo, né? E eu sempre falo que a gente está vivendo com os LLMs, né? Com os nossos companheiros aí de IA generativa, um pouco o movimento que a gente viveu lá atrás com os streamings. Porque houve um tempo em que a gente assinava só a Netflix, né? Faz muito tempo, mas antigamente a gente assinava só a Netflix, custava, não sei, R$25 por mês, R$30 por mês. Aí, de repente, você passou a ter que assinar, sei lá, porque saiu uma série que todo mundo estava falando, aí você, puxa, eu vou ter que assinar, sei lá, Apple TV Plus. Aí pronto, você assinava Apple TV Plus. Aí, de repente, saía um filme, uma outra série na Amazon Prime. Pronto, lá vai você, tem que assinar a Amazon Prime também. Se você tem filho pequeno, você tem que assinar a Disney Plus. Então, quando você vai ver, você tem 4, 5 streamings que você paga. E somando ali $20 aqui, $25 acolá, daqui a pouco você está com 100 e poucos dólares todo mês no seu cartão de crédito de entretenimento, de streaming. E a gente meio que se habituou a isso, né? Eu acho que boa parte das pessoas Até porque a gente substituiu potencialmente TV a cabo, né? Eu não contrato mais televisão na minha casa. Então esse gasto eu não tenho mais, eu compro os streamings e that's it, entendeu? Perfeito, exatamente isso. A gente acabou tornando... E ainda tem o YouTube e o TikTok, que também são quase, né, serviços de streaming. Então você também tem mais opções ali. O YouTube eu pago, entendeu? Aliás, eu assisto tudo. Eu assisto tudo no YouTube porque eu pago. E o YouTube pago não... Além de você conseguir fazer download, né? Só ouvir sem ter que ficar... Se você tira o vídeo da tela, você consegue continuar ouvindo no celular e tudo. Não tem anúncio, porque melhora a experiência 100%. E o algoritmo vai ficando cada vez mais bem treinado. E o YouTube, hoje em dia, ele é uma ferramenta... O YouTube paga, uma ferramenta maravilhosa para você descobrir coisas novas e assistir coisas que te interessam, né? Então, eu acho que esse é o mundo hoje... Do entretenimento caseiro, digamos assim, quando você está em casa, sim, né? E é onde a gente está gastando bastante dinheiro. E eu acho que essa mesma mentalidade a gente vai tá usando um pouco para os LLMs, né? Porque eu, por exemplo, pago, sei lá, 3 hoje. Eu pago Perplexity, eu pago o ChatGPT, pago o Claude, da Anthropic. São esses 3 principais. E aí... Os 3, cada mês tem uma coisa nova. Então, assim, tem gente que fica trocando de um para outro. Tipo, agora eu parei de pagar o Claude para poder pagar o ChatGPT, porque ele lançou a família lá, o WoW, né? Que são os que mostram o reasoning, né? E o WoW tá incrível. Foi lançado mês passado. Mas, puxa, daqui a pouco o Anthropic vai lançar alguma coisa, você vai falar, puxa, devo passar para o Anthropic. Então, assim, é meio que fazer as pazes com a realidade e entender que isso é um custo que a gente não tinha na nossa vida até, talvez, um ano atrás, e a gente agora vai ter que ter. E porque, na verdade, assim, né? É uma decisão de investimento. Eu conheço muita gente. Aliás, acho que a maior parte das pessoas não paga, né? Assim, usa todo gratuito. Inclusive, acho que esse esse serviço de utilidade pública aqui desse podcast, né? Se você puder, use versões pagas, tá? Não usem versões gratuitas. E eu acho que isso tem muito a ver com a nossa mentalidade, né? Parte da nossa aproximação e do início da nossa amizade foi porque a gente viu uma na outra, né? Assim, a mesma mentalidade de que nosso desenvolvimento depende de nós mesmas, né? Assim, a gente tem que estudar, tem que estar vendo o que está acontecendo, tem que construir repertório, conhecimento. E assim, cara, essas ferramentas vieram para ficar. E daí a gente volta àquela velha máxima, né? Você não vai perder o emprego para IA, mas para alguém que usa bem IA. Então, assim,
é um investimento. E é um custo que a gente não tinha. Então, não é muito… né? A gente resiste um pouco a falar, vou pagar mais um negócio, eu nem sei o quanto esse negócio vai agregar ou não. Eu pago o ChatGPT. Você estava falando, eu estava até pensando, eu acho que no momento eu só estou pagando o ChatGPT, né? Quer dizer, o que eu tenho de subscriptions, de conteúdo, de não sei o que no meu cartão, eu nem somo pra ser feliz, sabe? Aquela coisa, prefiro nem saber quanto dá no total. Entendeu? Tem coisa que eu pago anual pra eu nem sofrer. Já vai uma vez pra eu esquecer, entendeu? Mas eu acho que eu só tô pagando o ChatGPT, Perplexity eu uso a conta de graça, mas eu acho que faz muita diferença. E o que tá acontecendo com essas IAs todas, que é o que você tá comentando, né? É que a gente provavelmente vai sair de um cenário de fidelidade, de uma ferramenta que faz tudo, e cada vez mais ir para um cenário em que você vai ter benefícios de ferramentas diferentes. E é interessante, né? Assim, ferramenta de IA mesmo, tudo bem, eu só pago o ChatGPT, mas eu pago o Canva, que é a parte de arte, daí tem coisa junto de IA. Então, quer dizer, IA também passa a estar dentro de uma série de serviços e ferramentas que a gente compra hoje e que ajudam a gente a fazer algumas coisas melhor e mais rápido. Mas, Fê, eu tenho uma impressão, tá? Eu posso estar errada aqui, mas a sensação que eu tenho é que a gente está caminhando, elas estão caminhando por um cenário, pelo menos na OpenAI, eu acho que isso é mais nítido, assim, mais evidente, para ser tipo one-stop shop, sabe? Eu sinto que a OpenAI está querendo se tornar esse app que faz tudo. Por isso que eles têm o Sora, que é text to video, né? Por isso que eles têm, sei lá, o DALL-E, nem existe mais, eu acho, o DALL-E, né? Porque já virou tudo OpenAI, ou tudo ChatGPT. Então, eu acho que ele vai querer que todas essas funções sejam embarcadas num único app, porque começa a acontecer um negócio que eu sinto muito, assim, que é um app fatigue. Sabe, eu não quero mais apps. Eu quero um app que resolva a minha vida, né? Mas assim, a gente tá ainda nesse momento que você precisa usar um para uma coisa, outro para outra coisa. Mas eu sinto… E eu acho que não é só um app fatigue. Eu acho que assim, a gente é super ligada nisso, né? Às vezes eu vejo um negócio, nossa, tem esse app incrível para fazer apresentação. Nossa, tem esse app incrível para fazer texto, não sei o quê. Nossa, tem esse app incrível. E outra, eu nem lembro, Dea. Não lembro. Na hora que você precisa fazer, você nem lembra qual é o que alguém comentou. Qual que é o app, o que é, não sei o quê. Então, acho que tem vários desafios aí. Mas eu acho que cada vez mais a gente tá vendo, é uma coisa que a gente já fala há algum tempo, né? Mas assim, cada hora sai um modelo novo, né? E esses modelos são disruptados toda hora. E no fim do dia, a OpenAI já percebeu isso, né? E eu acho que DeepSeek deixou isso escancarado. Porque ele ama quando lançou um modelo open source lá, né? Open weight, que é o jeito certo de falar. Mas um modelo aberto, a gente falou um pouco isso no episódio de DeepSeek. Quem quiser dar um duplo clique nesse tema, volta lá. Mas eles já fizeram, acho que esse negócio, trouxeram uma coisa que já tinha reasoning, de graça. Eu acho que ninguém vai ganhar dinheiro com o modelo. É algo super caro de fazer. É super arriscado no ponto de vista de que uma hora você tem um diferencial, aí de repente você não tem mais, vem um outro. E a maior parte dos apps, né, tá cada vez mais com uma abordagem agnóstica, né? Agnóstico você pode… Ou o próprio app pode mudar e plugar coisas diferentes lá, conforme o melhor modelo, com o melhor custo-benefício, ou o próprio usuário pode escolher que modelo vai usar por trás, né? Então, na Salesforce, por exemplo, é isso, assim, tem vários modelos e para cada coisa que você vai fazer, você pode escolher o modelo que você vai usar. Eu quero fazer uma geração de e-mail para mandar para um cliente, é uma coisa simples, eu vou usar um modelo barato. Eu quero fazer uma outra coisa que é super complexa, eu preciso de um modelo melhor para usar isso. Então, você vai escolhendo ponto a ponto e isso ao longo do tempo vai mudar. Amanhã sai um modelo melhor, você vai lá e muda o modelo. Então, acho que isso está acontecendo e o Sam Altman já falou, né, que… Não só, né, quando saiu o DeepSeek, ele usou um termo de falar que ele achava que ele estava do lado errado da história, né, no sentido de que ele deveria voltar à origem… Source, né? Chama OpenAI, né? Ele deveria voltar a essa origem e ter modelos abertos. Na conversa que ele teve no TED, acho que semana passada… Com o Chris Anderson, né? Com o Chris Anderson, ele realmente virou e falou: a gente em breve vai lançar um modelo aberto e vai ser um modelo frontier. Frontier, que ele fala, é um modelo que está na faixa dos melhores modelos do mercado, né? E deu a entender que na expectativa dele vai ser o melhor modelo aberto existente, ou seja, vai ser melhor que Llama,
né? Llama 4 já foi uma certa decepção, mas tudo bem. Llama são os modelos da Meta e vai ser melhor que DeepSeek. Então, essa é a expectativa. E cada vez mais, eu acho que eles estão virando realmente para ser um produto de consumidor, assim, né? Ser realmente um app. Sim. Porque isso é o diferencial. Lembra que a gente falava isso um tempo atrás, qual vai ser o super app? Eu lembro que o ano passado, no Vivatech, a gente teve um dos palcos teve essa discussão. Isso veio por causa da China, né? Exato. Qual vai ser o super app? Qual vai ser o super app onde você vai fazer tudo? E eu acho que a gente está caminhando para isso. O super app, na verdade, vai ser o agente, né? Eu acho que a gente aí entra nessa história. Eu não sei se a gente vai ter um modelo de super app, para falar a verdade. E eu na nem verdade, gostaria. não, acho que o super app não vai existir mais. Vai ser o agente. Inclusive, tem essa discussão. Sim. Que os agentes vão substituir os apps, né? Perfeito. E aí eu acho que tem isso, né? Assim, existe uma coisa que a gente chama de super app na China, só para dar um duplo clique, um contexto, que existem lá, né, os apps da China, que são apps que você faz tudo nele, né? Então, é uma coisa realmente assim, a sua vida inteira tá dentro daquele app. No fim do dia, isso quer dizer que a sua vida inteira tá dentro de uma plataforma proprietária que uma empresa é dona. Por isso que eu falei, nem gosto desse modelo, né? Graças a Deus que a gente não tá indo para esse caminho. Mas muitas empresas estão tentando fazer isso, né? Assim, desde varejistas como a Amazon até uma Meta, até… Esse sempre foi o sonho dessas empresas. Mas eu concordo com você, tem uma discussão, e daí vamos também dar um duplo clique aqui, falar um pouco de agentes e tudo, mas tem uma discussão de que num futuro, talvez a gente seja algo tão eficiente que não existam mais apps, né? Que você já vá direto, conforme você pede alguma coisa, esse agente já vai direto nos dados, nas coisas e tudo, e vai te trazer isso sem precisar que alguém pare e desenvolva um app para fazer isso, com uma interface, com tudo isso, né? Meio que tudo vai ser feito on demand para você. Então tem esse cenário ali de um lado. Eu acho que existe eu acho que essa visão vai ser possível no futuro, não sei quando, mas eu acho que existe um ponto aí também interessante, que é o hábito humano. Né? Assim, talvez a gente continue querendo entrar em apps e fazer coisas assim. Então, acho que disruptar o hábito é um pouco maior, né? Inclusive, quando a gente fala desses apps que a gente estava comentando agora, ChatGPT, Claude, Gemini, isso tudo é muito natural, né? A gente vai se habituando com um e a gente fica super íntimo daquele. E quando a gente precisa mudar para outro, porque lançou uma versão mais atualizada, que teoricamente é melhor, a gente tem que aprender, como disse o Mig, né? Um novo instrumento, praticamente, né? Você vai aprender uma outra coisa. Então, isso a gente já vê, é muito comum hoje a gente usar esses apps de videochamada. Tem gente que usa Zoom, tem gente que usa Teams, tem gente que usa Meets do Google. E, assim, todo mundo tem um que é o default, né? Que a sua empresa adotou ou que você se sente mais confortável. Cada vez que você tem um call numa outra ferramenta que não é essa, sempre os primeiros 2-3 minutos tá todo mundo entrando meio atrapalhado, dizendo, puxa, desculpa, eu tive que digitar uma senha, eu não tô habituado a usar, como é que eu compartilho tela, eu não sei onde é que é o microfone, onde é que abre o chat. Todo mundo ainda tem essa coisa de se habituar com uma ferramenta e ter dificuldade para lidar com outra. Então, quem tá habituado com o ChatGPT, sei lá, quando abre o Claude, e aí vai entender que o Claude não tem memória, por exemplo, que você precisa repetir as coisas para ele, ao contrário do ChatGPT, que lembra tudo que você escreveu. Você não precisa repetir quem você é, o que a sua empresa faz. Tá tudo lá armazenado na memória dele, né? Tudo isso com seus prós e seus contras, né? Porque ele tem essa memória que você pode eventualmente apagar algumas coisas, mas tá tudo lá. Mas lembrando que você consegue acessar e ver frase por frase, deletar as que você quer deletar. Mas ok. Perfeito. E o Claude é maravilhoso para certas coisas, mas ele não tem memória. Então, assim, Exato, você começa a bater cabeça, né? Esse trânsito entre uma ferramenta e outra, ele também tem ele ocupa um espaço mental da gente. Então, a gente estava falando do custo de você assinar várias ferramentas, mas também tem um espaço mental de você aprender a tirar o melhor de cada uma e no que cada uma é melhor. Por isso que o custo da mudança, né? O custo da mudança, assim. Exato. Tipo, eu uso o iPhone há mais de 10 anos. Alguém me dá um Android e fala assim, manda uma mensagem, eu não consigo. Exatamente. Eu não sei nem como sai do app, sabe? Assim, não sei mais mexer, não sei mexer, né? Então, acho que é isso. A gente, e eu acho que com relação a pagar, eu tenho uma impressão, né, que a OpenAI está cada vez mais indo por esse caminho de ser criar um app que seja tudo pra gente. Eu acho que esse é o roadmap deles pra gente, né, pra fazer esse rollout da gente. E se você reparar,
as mudanças mais recentes, os updates, né, mais recentes que a OpenAI tem feito nos seus modelos, são para as versões pagas. Então, eles estão porque teoricamente tudo vai lançando no pago e depois vai puxando, mas perfeito, e ele vai puxando o pago, ou seja, vai ficando mais evidente que quem tem as versões pagas tem um edge, tá ali na frente. Sim. Isso gera uma outra série de discussões aqui, que a gente pode ficar dias e dias discutindo sobre o quanto a inteligência artificial generativa vai agravar esse digital gap, né? Esse abismo digital entre as pessoas que podem pagar pelas ferramentas e as pessoas que não podem pagar pelas ferramentas. Né? Você vai começar a ter porque a gente está falando muito aqui a gente sempre fala, né? Critica-se muito essas ferramentas tipo Facebook, tipo redes que não são pagas, onde a gente é o produto, né? Mas de uma certa forma elas são democráticas e acessíveis, né? Quando você fala de uma ferramenta que vai custar $20 por mês, você fala, puxa, $20 não é muita coisa. Gente, para um monte de gente, $20 é bastante, né? 100, Sim. R$120 é bastante dinheiro. E eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa ter, né? Do quanto que essas ferramentas, nas versões pagas, que a gente aqui sempre, né, estimula, pessoal, que faça um YouTube pago, adora. que a gente adora, mas assim, a gente também reconhece que isso cria uma barreira para muita gente. Então, essa versão freemium, né, que você tem alguns recursos gratuitos e, enfim, tem uma versão paga para quem, enfim, precisa, talvez usa. Deixando claro que eu pago, inclusive, a versão super upgraded do ChatGPT, eu pago aquela de $200 por mês, porque é ferramenta de trabalho para mim. Pro meu dia a dia, é muito pago. Comecei a pagar de $200. E assim, é o deep research, né? Para você fazer uma aula, como a gente faz na Oxygen, fazer uma pesquisa, um relatório de tendências. Não, incrível. Você precisa, é uma ferramenta muito útil. Então, eu não uso no trabalho, então, né? Tem as ferramentas internas, eu uso na vida pessoal, aí eu tenho um de $20. E que, aliás, eu tenho uma conta que eu, o Rodrigo e minhas 2 filhas, todos usam a mesma conta e é isso, né? Não, acho que no fundo, deep research só eu uso. Mas, se você é professor, tem pessoas que vão usar isso cada vez mais como ferramenta de trabalho. E de verdade, perfeito. Humanos, que a gente vai entrar agora para falar um pouquinho, ele por enquanto é gratuito. E são... Ficou engraçado em português, né? Humanos, parece humanos, né? Já tem esse problema em português que a gente fica falando da gente, né? Também conhecido como nós. Né? E a gente fala a gente, quando a gente fala, não dá pra saber se o A tá junto ou separado, né? E a gente fala a gente como agent. Meu, dá uma confusão isso, entendeu? Dependendo do que você tá falando. Outro dia eu estava fazendo uma apresentação em português nos seus stories pra América Latina inteira. E eles viraram, alguém mandou uma mensagem, falou, gente, a gente não tá entendendo, porque pros hispanohablantes, né, assim, começa um negócio em português, porque o agente, não, porque daí a gente usa o agente, tipo, não, para, né? Então, assim, cara, e daí a gente começou, não, tudo bem, vamos tentar falar mais nós e vamos falar agent ao invés de agente, só pra ficar diferente, porque diferente dá um chute, não, né? Muito confusa, muito não, confusa. E agora você ainda falou humanos, eu ainda falei, cara, agora ainda vai ter, né, Humanos, que é esse app de AI versus humanos, nós humanos, né? E a frase pode ficar ainda pior. Você fala assim, quando a gente usa humanos... Exato. Ou quando nós humanos usamos humanos, né? Quando a gente... Ai. Bom, mas vamos lá, são palavras novas que vão entrar na nossa vida. Então, assim, eu só queria contar aqui rapidamente para todo mundo sobre Humanos, que é um agente, enfim. Vamos pensar, um agent. Vamos pensar que Humanos está para inteligência artificial como o DeepSeek. Aliás, Humanos está para agentes como o DeepSeek estava para uma IA generativa. Humanos, ele é praticamente um DeepSeek novo, que a gente acabou de descobrir. Ele foi lançado há mais ou menos um mês. Dia 12, 13 de março, ele foi lançado em beta. No início, as pessoas tinham que ter convite para entrar. Depois, ele está liberando. Hoje em dia, é mais fácil de entrar. E ele é realmente o primeiro agente. Ele se diz, né, se considera o primeiro agente disponível para a gente poder usar, o agente para a gente usar. E assim, a experiência de uso é muito parecida, né, com o ChatGPT de hoje em dia. Você faz um prompt, tem um campo ali no meio da tela, você faz um prompt e ele começa a mostrar o processo de raciocínio dele. Então, você dá uma tarefa, né? O legal não é fazer perguntas, né, para ele. O agente não é para você fazer perguntas, o agente é para você dar tarefas, né?
E ele vai desenvolvendo o raciocínio como se fosse uma pessoa mesmo, pensando, então primeiro eu vou procurar isso, aí eu vou traduzir esse pedaço, daí eu vou jogar numa outra ferramenta isso aqui para pesquisar mais. Então ele vai mostrando o raciocínio dele e leva um tempinho. Então você abre uma tela, deixa ele lá trabalhando e vai para outras telas e faz outras coisas no meio tempo. Então é como se realmente fosse um assistente que você tenha, né, um estagiário que trabalha para você, e você passa uma tarefa e dali a, sei lá, meia hora, 40 minutos, você vai lá e aí, o que você conseguiu fazer até agora? E aí você vai pedindo mais coisas, você vai ajustando, né? As primeiras vezes que eu usei Humanos, eu não achei que ele respondeu muito certo, eu precisei trabalhar bastante nesse vai e vem, aí eu acabei ficando com preguiça e voltei para o ChatGPT, que já tem a memória, porque é isso que a gente estava falando sobre a mudança, né? O ChatGPT já me conhece, ele já sabe que eu sou André, que eu tenho a Oxygen, ele já sabe o que eu faço, então eu tenho menos trabalho, então na preguiça a gente acaba voltando para aquilo que é mais familiar. Mas, à medida que você vai usando mais Humanos, ele pode ser realmente um assistente extremamente confiável, ágil e, assim, muito, muito impressionante. A gente termina uma tarefa com ele e fica um pouco, assim, embasbacado, sabe? Com as possibilidades. Sim. E com os resultados. Sim. Só para concluir aqui, ele é chinês, né? Ele foi criado por uma startup chamada Butterfly Effect, que é sediada em Wuhan. Wuhan é a cidade onde nasceu a Covid, todo mundo vai lembrar dessa cidade, né? Ele foi rapidamente elogiado e enaltecido por muita gente importante, como o Jack Dorsey, né, que é fundador do Twitter, e o cara de produto da Hugging Face, que é uma outra empresa de IA super importante, chamado Victor Muster. E as pessoas realmente se referem a ele como o segundo DeepSeek, né? A segunda surpresinha que veio da China e que acelerou um processo que a gente sabe que as outras empresas como a OpenAI, a Anthropic estão trabalhando para poder desenvolver. Então ele, né, lançou esse atalho que está disponível para todo mundo. Ele usa prioritariamente o Claude da Anthropic, né, o Sonnet 3.5, a versão 3.5 do Claude, e usa também outros LLMs acessórios, né, inclusive algumas versões chinesas que a gente também não tem acesso aqui, como por exemplo o Qwen, que é o do Alibaba, né? E aí ele consegue, combinando essas ferramentas, né, agnóstico, como você falou, ele vai trazendo resultados realmente muito bons, né? Então, é mais um capítulo nessa corrida para chegar no que a gente chama de superinteligência, né? A gente desde o início do ano falou que essa era a pauta de 2025, a gente apresentou isso nas Oxytrends aí da Oxy no final de 2024, dizendo que 2025 esse é o ano em que os agentes iam estar entre nós. Sim. Em que a gente já vai ter agentes no nosso dia a dia, nas empresas, e a gente depois vai entrar numa outra era, que é a era dos multi-agentes. E aí eu passo para a Fê explicar um pouco essa novidade aí de agentes e multi-agentes. Não, boa. Eu queria dar um passo para trás, até um zoom out, né? Porque eu acho que quem tá mais por dentro entendeu o que a Dea falou. Quem não tá tão por dentro deve ter boiado um pouco. Não, porque esse negócio de tech não é fácil também, né? Mas então, vou dar uns passos para trás aí, para pegar pela mãozinha quem precisa de ajuda para chegar nesse nível. Mas assim, né? Vamos lá, vou tentar fazer um resumo rápido do início para chegar rápido na gente. Mas a gente sabe que a não é uma coisa nova. A inteligência artificial que existia no mundo era a preditiva, né? Então, assim, tá bom, qual é o próximo produto que a Andrea, quando tá na Amazon, talvez se interesse? Eram coisas desse tipo. Aí veio a IA generativa, né? Tipo ChatGPT, essas coisas todas, que criava conteúdo. A grande novidade foi que esses modelos são modelos que prevêem qual é a próxima palavra que ele tem que trazer. E ele é autorregressivo. Então, imagina que ele vai fazendo a frase, né? Ele coloca mais uma palavra, ele volta, aí ele põe a próxima palavra, ele volta, ele analisa, ele põe a próxima palavra. E ninguém nunca imaginou que um modelo com funcionamento desse jeito conseguiria trazer respostas tão boas quanto o ChatGPT e essas ferramentas que a gente tem, esses modelos trazem. E eles aprenderam, né? A grande novidade, a grande surpresa
que realmente tomou o mundo inteiro foi que esses modelos que até então erravam pra caramba, de repente, conforme foram colocando muito mais capacidade de processamento e treinando esses modelos com uma quantidade de conteúdo que no limite é todo o conteúdo disponível na internet no mundo, esses modelos foram melhorando a ponto deles começarem a acertar uma quantidade de coisas absurda, né? Essa foi a revolução que a gente viveu com o lançamento do ChatGPT, tá? Só que esses modelos só respondiam coisas. Eles trazem conteúdos, respostas. Eles não fazem nada, né? Esses modelos foram evoluindo. Junto com a evolução desse modelo, parte do desafio era: eu não quero a resposta mais rápida e talvez uma resposta diferente a cada pergunta. Eu quero a resposta certa. Eu quero que você pense, né? E aí, se eu virar para vocês e falar assim, quanto que é 2 mais 2? Veio 4 na cabeça, ninguém teve que parar para raciocinar. Se eu virar para vocês e falar, quanto que é 134 mais 237? Você precisa parar para pensar quanto que é, antes de dar a resposta, né? Então, esse lance de que assim, cara, eu não quero a resposta rápida, eu quero que você reflita sobre esse resultado. E começou-se uma série de tentativas e coisas, um monte de papers, né? Eu vou citar uma coisa ou outra aqui por curiosidade, né? De como que poderiam fazer isso, né? Então, uma das coisas, por exemplo, que eles fizeram foram esses modelos de multi-agentes, né? Imagina que você, ao invés de ter um modelo só, o ChatGPT fazendo uma função, imagina que você faz um time e vira e fala, olha, vai ter um que vai ser o chefe. Então, sei lá, você vai fazer um e-mail marketing para mandar para os seus clientes, né? Então, tem um que é o chefe do projeto, tem um que é o cara que é o redator ali o publicitário, tem um outro que é o marqueteiro que vai entender o fit com o produto, tem um outro que é o cara de legal que vai ver se aquilo tem algum problema legal para ser enviado, tem um outro que é o cara de design que vai pensar esse negócio. E aí, na conversa e na interação entre eles, então imagina que um primeiro faz uma coisa, que é o publicitário, ou não. Quem primeiro tem que fazer é o briefing. Então, o que a gente quer fazer? Aí manda pro que é o publicitário. Aí ele faz uma coisa. Aí o cara desliga ou questiona se aquelas coisas estão dando certo ou não. Aí isso é como se fosse um processo de raciocínio, né? Quais são as ideias? O que eu tenho que falar? Eu posso falar isso ou não? Então, dando um exemplo, né? E tem várias tecnologias, várias coisas que eles começaram a testar, de como que eles podiam fazer esses modelos efetivamente trazerem respostas melhores, ponderarem e pensarem mais coisas. Junto com tudo isso, teve a descoberta, né, de que esses modelos... E a descoberta, gente, porque a partir do momento que você pega e manda um modelo pesquisar tudo no mundo, você não sabe o que ele vai aprender. E é até interessante, porque tem um termo, né, nesse mundo de LLMs e tudo, que às vezes é o YOLO, né? You only live once. Porque assim, rodar um treinamento disso exige tanto computador e tanta capacidade, que é meio que assim, cara, a gente vai testando, acha que chegou do jeito lá. E eles falam, cara, agora YOLO, põe pra rodar e reza, basicamente, né? Porque assim, se o modelo no final for ruim, você quebra a empresa se ela for uma startup, entendeu? Então assim, vai e faz o negócio todo pra entender o resultado. E aí nesse resultado, de repente, você descobre que o modelo sabe falar português. Ninguém parou e explicou desde o começo que a primeira versão tinha que falar português no Brasil. Você descobre que o modelo sabe fazer um monte de coisa. E esse modelo sabia escrever código, né? Então fala, peraí, eu tenho um modelo que escreve código bem, eu tô conseguindo fazer esse planejamento todo, por que eu não consigo começar a automatizar, né, ou fazer com que esses sistemas tenham interações com outros sistemas e as interações complexas que a gente não conseguia fazer. Então, como era o mundo antes desses agentes? Era o mundo que a gente fazia workflows. Então, você está numa empresa, por exemplo, você vira e fala assim, olha, se alguém pegar e clicar no produto televisão num site, eu quero que essa informação venha para cá, aí eu quero identificar isso e colocar essa pessoa para começar a receber e-mail deste produto que é a televisão. Então, é tudo meio que baseado em, né, if, then. Então, assim, se você fizer isso, então vai para aquele lado. E para isso funcionar, que era o jeito que os bots funcionavam, você precisava prever todos os passos. Então, você precisava desenhar a coisa toda. Aí, o que acontecia quando você interagia com o bot? Né, Dea? Você vai lá, faz uma pergunta, o negócio vai indo bem até uma hora que você faz uma pergunta que ninguém previu. Não tinha lá na árvore de decisão sim ou não, e o negócio não funciona.
Porque qualquer coisa mais complexa é muito difícil você prever todas as possibilidades. Aí, quando vieram, né, começaram a usar esses sistemas, né, com esses sistemas aí generativos e tudo que são a base dos agentes, eles falaram assim, cara, eu não preciso prever todos os passos. Eu posso pôr a pergunta e mandar esse sistema planejar como responder. Então, imagina que eu viro e faço uma pergunta para uma empresa e falo assim, nossa, onde está o meu pedido? Né? Comprei um produto, estou esperando chegar, onde está o meu pedido? Essa empresa, né, ou meu pedido está atrasado. Esse sistema, né, ele precisa parar e fazer o quê? Ele precisa primeiro falar assim, quem é essa pessoa? Qual é o pedido que ela está falando? Né? Onde está esse pedido? Essa compra foi efetivada? O pedido já saiu? Ele está na transportadora? Ele foi entregue? Tem uma série de coisas que tem que acontecer. Então, primeiro ele planeja tudo isso. Aí ele pede as informações que ele precisa. Mas, poxa, qual é o seu nome? Você está se referindo ao pedido tal de tal item ou ao pedido tal de tal item? Então, você começa a fazer tudo isso. E esse sistema vira e fala, bacana, ele saiu aqui da empresa. Então, eu preciso falar com a empresa que é a transportadora com esse ID, que é o número do transporte, para ver se ele está entregando o pedido ou não. Então, esse é o trabalho de um agente ou agent, né? Quem somos nós, quem são os agentes? Isso é o trabalho, vou falar de um jeito americanizado para te diferenciar, né? Esse é o trabalho de um agent, né? Assim, ele vira e efetivamente faz coisas, realiza coisas para vocês. Eu até agora dei exemplos referentes a empresas, né? Assim, a Salesforce lançou, né, os agentes da Salesforce, né, Agent Force, em setembro do ano passado, porque a gente, por sorte, eu diria até, estava trabalhando a plataforma de uma forma de integrar dados, unir coisas, né, ter lá todas as camadas de segurança, toda a parte de metadados, que são as informações sobre o dado, várias coisas técnicas que estavam sendo feitas, integrando a plataforma, que quando a gente virou uma realidade, a gente já estava, por sorte, com o fundamento todo muito pronto para fazer isso acontecer. Né? E assim, eu abro meu computador e construo um agente dentro do sistema da Salesforce sem código, sem nada, e é incrível. Então, isso é o que a gente faz para a empresa. E aí, Del, o que você está falando, né? Tem os agentes também que são para o uso pessoal, né? O que humanos é o melhor. É o primeiro, né? Não é nem o melhor. É o primeiro. Não é novidade essa ideia de você ter um agente que te faz tudo isso, mas hoje esse é o primeiro. E a ideia, sabe o que eu tava lembrando, conforme você tava contando? Você lembra na CES do ano passado, nem desse ano, do ano passado, que lançaram aquele Rabbit R1? Era um gadget, um negocinho vermelhinho assim, que você podia substituir o seu celular e através dele pedir para fazer qualquer coisa. E ele tinha um sistema que estava no seu desktop, no seu computador, né? Que navegava no site. Então imagina que você tem, sei lá, né? Uma secretária não, um secretário, só pra gente não ser, né, aqui, entendeu? Não usar o estereótipo, né? Mas você tem lá um assistente que tá no escritório, sentado no computador, e você liga e fala pra ele, olha, você pode, por favor, mandar imprimir tal coisa? Você pode, por favor, né, entrar aí no meu sistema do não sei o quê e emitir uma passagem pra não sei onde? Você pode... Então, ele era simplesmente um dispositivo que ia acessar de uma forma remota uma outra aplicação que estava no seu computador, que ia interagir com as coisas como se fosse um ser humano. Ia abrir a janela, sei lá, né, da companhia aérea no browser lá da internet, ia clicar no botão, ele ia conseguir ler as telas e mexer o mouse e entrar nas coisas como se ele estivesse realmente nos sites, né? E aquilo naquela época, óbvio que esse gadget não deu certo, né, gente? Vai ter um dispositivo e tal. Mas eu lembro que o que foi mind-blowing no começo do ano passado, foi a primeira vez que eu vi alguma coisa assim, de eu falar, cara, talvez não existam mais apps no celular, né? Talvez a forma da gente interagir seja outra. Porque hoje o que acontece é que para os sistemas se falarem, os sistemas usam APIs, que é o que a gente chama, né? O termo técnico de quando a gente faz um sistema conversar com outro sistema. Então, por exemplo, o exemplo que eu estava dando, o sistema da empresa, então, vai lá pesquisar o número do frete para saber onde está o pedido e se ele está sendo entregue ou não, né? Essa conexão entre sistemas diferentes geralmente é feita em API. Você precisa desenvolver uma coisa específica, tem que estar pronto para conectar essas APIs. Tem softwares que só ficam gerenciando esse tipo de integração, mas é uma coisa diferente. O celular, você precisa desenvolver um app para o seu celular. Imagina que você não precisa fazer mais nada disso.
Você simplesmente tem um site e através do site a coisa navega. E o que o Manus faz é que ele não só consegue usar as APIs, mas ele consegue navegar em sites, identificar botões, clicar. E isso é uma das coisas que traz a capacidade dele realizar coisas, né? No exemplo que você deu, daí a parte das coisas, um deep research do pago da OpenAI, do ChatGPT, por exemplo, faz, né? Eu contei num outro episódio que eu fiz uma pesquisa de preço da pia, da torneira, né? E você consegue ver o que ele tá fazendo, ele entra num site, ele vai num outro, ele não sei o quê, ele vai fazendo tudo isso, né? Então ele consegue, de certa forma, também fazer esse tipo de coisa, mas o que o Manus é que ele já tá conseguindo efetivamente executar coisas no nível além, até talvez por ser uma empresa chinesa e tudo. E aí comenta um pouco, que depois eu quero falar da leitura de íris da World, que tem super a ver com isso, de como você consegue, né, ter uma empresa e te dar o ok de que eu sou a Fernanda para fazer esse tipo de coisa, né? Que vai ser super importante, é um dos investimentos do Sam Altman, né? Que a gente tem esse fascínio, essa admiração, esse medo dele também. Mas não, o que eu ia comentar é que, assim, talvez quando a gente conheceu a Siri e a Alexa, eram talvez versões muito rudimentares ainda, embora elas parecessem super, né, tecnológicas. Você tá sendo muito fofa, né? A expectativa era essa, mas no fundo era horrível, né? Tanto que nada pegou de verdade, porque a interação era péssima. A gente tava com aquela expectativa do Jetsons, entendeu? E de repente veio um negócio que sabia responder meia pergunta, né? Mas provavelmente a gente vai ter versões mais robustas desses agentes, desses assistentes, né, eram chamados de assistentes de voz, porque a gente vai pedir muita coisa para os agentes com comando de voz mesmo. A gente vai abrir aqui e vai dizer, reserva uma mesa para hoje à noite no restaurante tal, coloca para 2 pessoas no horário tal e coloca na minha agenda e já manda o invite para a pessoa que eu vou convidar, que eu vou jantar. Então ele vai ser capaz de fazer isso. Você vai terceirizar uma tarefa que antes você tinha que entrar no site do restaurante, abrir o app de reservas, né? Reservar horário, escolher quantas pessoas mesmo, né? Aí você tem que ir para uma outra ferramenta, né? Sei lá, o Google, sabe? Colocar na sua agenda e dar um invite para a pessoa. Então tudo isso vai acontecer agora de uma forma sem fricção, né? Você vai pedir para um agente, você vai dar as instruções e ele vai fazer a reserva no restaurante, colocar no seu calendário e mandar o convite para outra pessoa e, enfim, comunicar se você tem alguma alergia alimentar, ou seja, tudo isso, porque ele vai ter a memória, né, de quem você é, então ele já vai fazer todo o trabalho para você. Então, talvez ele olhe a sua agenda, fale com o assistente da outra pessoa para ver a agenda dela, cheque no Waze o tempo de deslocamento e onde você vai estar para ver quanto tempo você vai demorar, para concluir qual horário que ele pode fazer a reserva. Quer dizer, você vai pensando, se você pedisse para um humano, talvez ele considerasse todos esses fatores. Sim. Que talvez ele. Então, assim, é nessa essência de complexidade, né? Assim. Sim, eu acho que os melhores exemplos que a gente ouviu, né, em várias palestras sobre agentes, por exemplo, são com relação seria um exemplo ótimo, né, de aplicação em marketing, mas se fala muito do que vai acontecer, por exemplo, no turismo, né? Então você tem lá um time em que um agente é especializado em hotéis, o outro em passagens, o outro em, sei lá, programas turísticos, o outro em transporte terrestre, o outro em restaurantes, e você vai, né, passar uma orientação da viagem que precisa ser montada, né, data de início, data de término, quantas pessoas, qual o budget, o que você quer fazer, quais são as prioridades e tudo mais, e eles vão se articular entre eles, né, vão fazer as buscas, as pesquisas, vão fazer as reservas, vão ter certeza, né, vão ter que garantir que a reserva do restaurante não vai bater com a reserva que o outro agente está fazendo para entrar no museu na mesma hora, então eles vão ter que combinar esse jogo, e esse chefe vai ser o articulador maior, então ele vai interagir com você, te perguntar quando alguma coisa precisar da sua interferência, né? A gente precisa decidir esse horário, esse restaurante esse aqui não tinha mesa, a gente sugere esse aqui, você está ok com esse aqui? Então tudo isso vai acontecer durante uma tarefa que eles vão levar um tempo para executar. Então isso realmente é tão transformador
E quando a gente fala sobre isso, e eu sempre falo isso nas minhas palestras, acho que você também nas tuas, né? Talvez a gente esteja subestimando, talvez não, eu tenho certeza disso, assim, do quanto nós, como sociedade, estamos subestimando o impacto que os agentes e os multiagentes, né, os sistemas de multiagentes vão ter na forma como a sociedade se organiza. Porque a gente não está falando só do ambiente de trabalho aqui, a gente está falando da nossa vida pessoal também. Então, isso vai ter um impacto negativo, por exemplo, nos empregos, porque imaginem que nós vivemos num sistema capitalista, óbvio, então sempre que a gente puder fazer mais com menos, a gente vai por esse caminho, né? Esse é o caminho natural do capitalismo, e a gente vai assistir nos próximos 5 anos, né, que é o que está sendo previsto aí, uma completa transformação na forma como a gente trabalha, como a gente consome, como a gente vive. Então, você sabe, Dé, que na Salesforce agora, recentemente, né, assim, tem lá as atualizações, né, de como a gente fala da empresa e tudo. E atualmente, que é uma Digital Labor Company. Porque é isso, assim, né? É o potencial de você pegar tudo que tem na tua empresa de Salesforce e tal, e começar a colocar agentes realizando coisas e, obviamente, trabalhando com os humanos. Não com humanos, com os humans, com os seres humanos. Eu acho que foi o Mark Benioff, né, que é o CEO da Salesforce mesmo, que disse recentemente numa palestra que essa era a última geração de líderes que ia liderar apenas pessoas humanas, pra gente não falar humanos da confusão. Então, assim, a gente disse que essa é a última geração de seres líderes. Humanos. Sim. A última geração de líderes que vai liderar somente seres humanos, que a próxima geração de líderes já vai ter equipes mistas de agentes de IA e pessoas trabalhando lado a lado, né? Lado a lado de um jeito não literal, mas lado a lado no sentido figurado. E o próprio Neil Redding, por exemplo, que é um outro futurista que estava no XSW, também falou numa nova vaga, né, num novo cargo, que seriam os gestores de equipes de IA. Então, assim, funções que o RH... né? Pensa, recursos humanos, vai começar a virar recursos humanos. Então, assim, tem esse lado todo. E uma coisa que eu queria comentar, né, só para explicar um pouco isso também do World, que eu acho que é legal, porque isso teve bastante, né, repercussão aqui no Brasil. Não sei, galera, se vocês lembram, há uns meses atrás, que estavam várias notícias de uma empresa que estava pagando para ler a íris das pessoas, né? E você ia no lugar e você ganhava não sei quanto em, tipo, bitcoins, e daí não sei o que lá, e que era para ler a íris das pessoas. E que essa empresa chamava World, é uma empresa, né, que é do Sam Altman, e o objetivo dessa empresa, justamente, é desenvolver um sistema que permita fazer a identificação das pessoas para meio que autenticar, né, que você é você. Porque imagina, nesse mundo de agentes, imagina que de repente assim, né, eu vou virar pro meu agente e vou falar, olha, eu quero que você renegocie minha conta de celular. Olha, eu quero que você agende uma viagem para eu ir para Florianópolis, vai, em homenagem a Dex, vai para Floripa, né? E daí ele vai ter que virar e falar assim, tá bom, eu vou entrar então na companhia aérea, eu vou ver o não sei o quê, eu vou ver se você tem plano de fidelidade, eu vou ver tua agenda, aí eu vou entender o hotel, aí eu vou ver que horas que você vai chegar, que opção que você quer, que horas que tem que ter o check-in do hotel, aí eu vou não sei o que lá. E ele vai ter que entrar em contato com uma série de empresas, né, para fazer tudo isso. Cara, assim, hoje a gente faz tudo isso porque a gente tem o site, tem a senha de cada uma dessas empresas, a gente entra assim. Então você pode, numa essência, ter tipo um Manos, que vai entrar e vai fazer, né? E aí tem, óbvio, que um tema de confiança e segurança enorme, né? Porque assim, quem vai gerir essas senhas todas? É o próprio agente, não é? É uma outra empresa, tipo um app de passwords, que ele vai pedir, ele vai lá e vai acessar. Como você garante que você é você mesmo? Então, parte dessa tecnologia que a OpenAI quer fazer é disso, de você conseguir ter uma validação e um nível de segurança de que sempre que um sistema estiver falando em nome da Fernanda Belfort, é a Fernanda Belfort. Ou não, porque entra um novo desafio, né, assim, dessa questão toda, e que eu acho que é super interessante. Mas
a grande revolução, a gente viu a primeira fase da revolução, né? A gente tem assim, né? IA, preditiva, há mais de, sei lá, né? 10 anos fácil. Generativa, então aí há 2 anos e meio que lançou o ChatGPT, né? Novembro então, assim, de 22. 23, 24, 2 anos e meio, 25. 2 anos e meio que lançou o ChatGPT, que foi o início da revolução da generativa. E agora, né, acho que está acontecendo esse ano, apesar da gente… A gente só começou a falar de agentes no segundo semestre do ano passado. No primeiro semestre do ano passado, ninguém falava de agentes como uma realidade, né? Estavam saindo esses papers de multi-agents, de coisas todas. Isto virou uma realidade no segundo semestre, né? A Salesforce foi uma das primeiras empresas a efetivamente falar disso no mundo corporativo. Então, isso é uma revolução que está começando na prática neste ano, 2025. Sim. Então, essa é a grande onda de você efetivamente ter esses agentes realizando coisas. A gente usa esse time frame na Auction de que esse ano é o ano dos agentes e o ano que vem dos multi-agentes. E depois, gente, quem vem depois dos multi-agentes? Robôs, né, gato? Os robôs estão vindo. A gente tem que fazer um outro duplo clique sobre esse tema, porque eu acho esse tema absolutamente fascinante. E embora a gente possa aqui, a questão não é entrar no mérito se são bons ou ruins, o fato é mostrar que isso é uma onda que está chegando e a gente precisa prestar atenção, porque de fato estão avançando muito rápido, acelerando muito rápido, rodadas e mais rodadas de investimento em startups que fazem esse tipo de robô, Figure, você já falou um pouco disso no passado, mas isso é um assunto que a gente tem que fazer sempre, porque vai muito rápido, né? Fazer um episódio sobre isso, porque está indo muito rápido e as pessoas não estão se dando conta do quão rápido isso está indo. Então, gente, chegamos em uma hora. Exatamente, Mig, nosso produtor aqui maravilhoso, acabou de avisar que deu 1 hora. E é isso, né, Dea? Eu queria terminar este episódio pedindo para, se você chegou até aqui e você gostou, né? Faça uma avaliação onde você está ouvindo e principalmente recomende para os amigos, né, Dea? O podcast. Super, sempre. E escreve pra gente no Instagram que a gente ama. E é isso aí. Turma. Até a semana que vem, pessoal. Obrigada. Beijo, tchau.